Frases que edificam. Graça e paz, irmãos. Estamos a mais um final de semana com um estudo específico da Palavra de Deus. E antes de entrarmos no assunto frases que edificam, gostaria de mostrar a vocês que desde a criação da humanidade, Deus instituiu a fala, um idioma exclusivo para conversarmos com Ele. Segundo a Bíblia, podemos entender que o hebraico foi esse primeiro idioma. Vamos entender. Primeiro, segundo a própria Bíblia em hebraico, uma professora de linguística chamada Carla Damasceno, ela expressou que na tradução de muitas dessas Bíblias para o português, inglês, vários idiomas, o que não foi traduzido ou incluído logo na primeira frase que diz Bereshit bara Elohim, no final tem o et, que quer dizer no princípio criou Deus, não é verdade? Logo no início de Gênesis. E nela tem o et, que é o Aleph, a primeira letra do alfabeto em hebraico, e o Tav, que é a última letra do hebraico. Ou seja, o que Deus criou primeiro não foi a terra e céus. Já nessa frase diz, e sim a letra o et em hebraico. Segundo, pense comigo, se Deus quisesse, pois Ele decide e pode tudo, Ele criaria tudo ao assoprar, olhar, pensar, e tudo aconteceria da mesma forma, não é verdade? Mas Deus escolheu falar. Ouve a palavra. Ao lermos Gênesis 1:3, diz, e disse Deus que haja luz. Até no próprio Novo Testamento, João 1:1, diz que no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus, se referindo ao próprio Jesus como a palavra. Outras traduções o chamam de verbo esse texto. Nós vemos que Deus desejou sempre se comunicar com sua criação. Jesus sempre foi esse contato. Ele é a palavra. Por isso existem muitos acrósticos no hebraico, como o amém, por exemplo. Esse amém é um acróstico. Mas o que é um acróstico? É quando pega-se o início, a base de cada palavra e forma uma outra. Amém vem da frase El Melech Niman, que quer dizer Deus, Rei e Fiel. Então, quando você diz o amém, você quer dizer a frase Deus é seu Deus, Rei e Fiel. Isso sim é uma frase que edifica, não é verdade? Mas você pode perguntar, por que você então diz amém no final das orações, de algumas frases? E é como, irmão, eu dizer, confio naquele Deus e Rei que é fiel para cumprir suas promessas em mim. Olhe o poder do amém, irmãos. Olhe o poder de uma frase que edifica. Amém é Deus alinhando sua vida, alinhar nascimento, vida. Irmãos, existem muitas palavras, frases e jargões espalhados na sociedade, mas poucas que realmente expressam uma real autenticidade, ou seja, são poucas que edificam verdadeiramente, como lemos anteriormente. Vamos então a essas frases. Os supostos lacradores, que é como a sociedade atual os chamam, até tentam expor certas frases, jargões ou linguajar. Algumas até parecem uma frase bonita, mas não edificam em nada. Ao contrário, pode te deixar longe de Deus. Essas frases que tentam dizer que o ser humano pode fazer o que quiser, ser feliz como desejar, ou até ter seu Deus, de minúsculo, lógico, como projetar. Vejamos algumas frases muito usadas pela sociedade sem Deus. Siga seu coração. Seja verdadeiro consigo mesmo. Viva a sua verdade. Acredite em si mesmo. Ser feliz é o que importa. Mas se não tivermos na presença de Deus e muito menos lendo suas palavras escritas por 40 escritores, com certeza
até acharemos essas frases bonitas e dignas de aceitação, não é verdade? Contudo, a própria palavra de Deus diz que o povo padece por falta de entendimento, falta de conhecimento. É exatamente esse motivo que temos que ter cuidado, irmãos. Há muitas frases rondando por aí, de pessoas que não buscam a Deus. Frases essas que acabam ludibriando uma boa pessoa a usar elas sem ter o real conhecimento que está contra a palavra de Deus. Infelizmente, podem até haver pessoas mal intencionadas e que também sem Deus tentam levar o máximo de pessoas possíveis para se distanciarem do Senhor. Com isso, fica fácil para o inimigo de nossas almas fazer pessoas acreditarem em frases ou jargões fora do contexto bíblico e ainda mais o distancia de Deus. Quando a frase diz, primeiro, siga seu coração, é como se quisesse dizer que não se preocupe com nada. Seu coração é mais fiel, mais correto. Assim como dizer que não há destino, não há regras a seguir, não há um Deus para te guiar. Siga teu coração, ou até não existe nada da Bíblia que fale a respeito. Cuidado, amigo ouvinte, essa frase, siga seu coração, é uma enganação. Vamos ver o que a Bíblia diz, por exemplo, no Antigo Testamento, Jeremias 17:9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Também temos a NTLH, expressa que quem pode entender o coração humano, não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Existe outra tradução também como a ARA, que diz, coração é corrupto. A NCT diz que o coração é perverso. A NBV em português diz, o coração é mais mentiroso e traiçoeiro e é terrivelmente cheio de maldade. Não há ninguém capaz de saber até que ponto é mau e pecador o coração humano. Vejam o perigo da frase siga seu coração, irmãos, pois a própria Bíblia encoraja a ter cuidado com o coração. Ele é enganoso e ainda aumenta seu coração pior que uma doença incurável. O coração é incompreensível. Outra frase muito usada no mundo secular é seja verdadeiro consigo mesmo. Essa frase também é bonita em si, não é verdade? Mas se quisermos realmente ser verdadeiros conosco mesmo, como diz a frase, é melhor entendermos que o nosso Criador quer nos falar. Então, vamos à Bíblia. Romanos capítulo 3, versículo 4 diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e prevaleças quando fores julgado. Então, se quiseres ser verdadeiro consigo mesmo, é melhor reconhecer que só Deus é verdadeiro e todo homem é mentiroso. O único verdadeiro em tudo é Deus, seu Filho Jesus e o Espírito Santo. Amém, irmãos? Outra frase que já vimos em até para-choque de caminhões e vidros de carros é acredite em si mesmo. Pense nessa frase. Até parece algo bom e sem maldade, não é verdade? Mas vamos ver o que o manual de Deus a nós nos diz. Lendo o Salmo no capítulo 49, nos versículos 12 e 13, diz: o homem, mesmo que muito importante, não vive para sempre. É como os animais que perecem. Este é o destino dos que confiam em si mesmos e dos seus seguidores que aprovam o que eles dizem é o mesmo dos animais, irá perecer. Aqui já vemos que confiar em si mesmo o seu futuro é morte. E até aqueles que aprovam essas frases de confia em si mesmo. Mas vamos lá ver o que Jesus, que é o dono da vida, diz. João 14, nos versículos 11 e 12, diz:
creiam, ou seja, acreditem em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou, pelo menos, creiam por causa das mesmas obras. Digo a verdade, aquele que crê, ou seja, acredita em mim, fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque estou indo para o Pai. Jesus é claro, irmãos, ao afirmar que é nele que devemos acreditar, é nele que devemos crer. Não devemos confiar em nós, pois não sabemos nem o que pode acontecer daqui a um segundo. Quem gosta desse termo, acredita em si mesmo, são os coaches. Usam para encorajar a plateia, animar outros a agirem, mas se estamos com o maior Deus, é apenas nele que devemos acreditar. João 14:1 diz: não se perturbe o coração de vocês, creiam, ou seja, acreditem em Deus, creiam também em mim. Outra frase, um jargão que vemos muito usar é: viva a sua verdade. Mas estamos, a partir de agora, com os ouvidos atentos. Não é verdade, irmãos? Já aprendemos nas 3 primeiras frases. Vamos antes analisar as Escrituras e ver o que nela a palavra de Deus nos ensina sobre isso. João 8,32 diz: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, vamos conhecer a verdade, pois ela é que nos liberta. Quem é essa verdade? João 14,6 diz: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Neste texto é claro que nos mostra quem é a verdade. E é Jesus essa verdade. Com isso, não é nossa verdade, e sim a verdade de Jesus, irmãos, visto que é Ele a própria verdade, amém? Assim, a frase viva a sua verdade está errada. Vive então a Jesus, que é a verdade. Por último, temos uma outra frase que nos diz: contanto que esteja feliz, isso é o que importa. Essa frase nos dá a entender que não importa o que você faça, o importante é que estejas feliz. Então, se você está feliz em drogar, se prostituir, se corromper, adulterar, beber até cair no chão, ou dirigir seu carro bêbado e matar uma pessoa, o que importa é que teve um momento feliz. Será isso mesmo? Acho que já entenderam, né, irmãos? Devemos buscar a palavra de Deus, a veracidade ou a mentira dessa frase. Salmo, é muito bom falar sobre isso. No capítulo 34, versículo 12 ao 15 diz: quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao grito de socorro. Então, se quisermos dias felizes, busquemos ser justos no Senhor, irmãos. O livro de Salmos e Provérbios também está repleto de como ser feliz. E até as aventuranças de Jesus, que quer dizer mais do que feliz, fala bastante também dessa felicidade. Por final, gosto do que Jesus diz em Mateus 16:26. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca de sua alma? Com isso, amados irmãos, não é correto a frase contanto que esteja feliz, isso é o que importa. Não é correto, pois temos regras. Deus as instituiu. O maligno odeia regras, odeia ordenanças. Mas para sermos felizes, não podemos fazer tudo o que a carne deseja, pois a felicidade está em Deus e com Deus. Não existe felicidade sem Deus. Não adianta ganhar o mundo e perder a sua alma. Que a partir de hoje, amados irmãos, irmãs e ouvintes, possamos não usar as frases aleatoriamente sem antes buscar entendimento sobre ela, para não irmos contra nós mesmos e também contra Deus, visto que certas frases na realidade é um mau exemplo.
pois usá-las você estará sendo enganado pelas narrativas de pessoas mal intencionadas que as criou, querendo usar você, seus bens, por frases que não têm o fim de louvar a Deus e adorar ao Senhor. Amém, irmãos? Terminamos por aqui esse pequeno estudo. Que Deus abençoe. Tenham todos um excelente final de semana.